Pois é, olha, acho que assim, além da decepção e ao mesmo tempo surpresa nenhuma, surpresa zero, o que dizer? Acho que assim, no mérito é muito claro, né? Vocês mesmos já falaram, essas decisões do STF não tocam o mérito das decisões e, na verdade, sabemos, né? Ninguém nasceu ontem, que se trata exatamente, como André Marcília mostrou, de uma questão política, para reescrever a história e para reabilitar, de fato, este grupo, essas pessoas, para voltar à cena do crime, ao lugar do poder, ao ponto que, por exemplo, a Odebrecht e outros famosos irmãos também estão voltando à cena do crime em Brasília, estão de novo voltando a fazer negócios com o Estado, então para reabilitar essas pessoas, para voltar a fazer dinheiro mesmo, para fazer rodar o velho esquema. Olha, eu estou muito preocupado, inclusive, pelo juiz Toffoli, porque talvez, quem sabe, esteja sendo ameaçado. Eu acho que merece até ter uma investigação sobre uma possível ameaça contra ele, coitado, porque não se explica de forma diferente, talvez, uma decisão deste tipo. Vale a pena investigar, quem sabe esteja acontecendo algo deste tipo. Eu me lembro de quando chegou com a cara toda machucada, não sei se lembra das imagens, basta procurar, e pelo que eu andei lendo na mídia na época, não se entendeu bem o que aconteceu. Então, essa outra hipótese que foi falada aqui, da famosa capa censurada da Cruzoé pelo STF, que falava do amigo de meu pai, né? Exatamente. Ou seja, Marcelo Odebrecht, que assim, o codinome de Toffoli, que falam que teria sido o amigo do amigo de meu pai, ou seja, o amigo de Lula, que é amigo de meu pai, né? Do pai de Marcelo Odebrecht, já só por isso deveria, obviamente, como André muito bem lembrou, se declarar suspeito. E essa deveria ser outra questão que deveria ser investigada, se de verdade é assim. De fato, sabemos que ele foi advogado do PT, né? Então, ainda mais um motivo para, obviamente, ter um olhar cuidadoso sobre toda essa questão. Assim, diria que, e ainda no mérito, essas pessoas, essas empresas admitiram o que elas fizeram, né? Eles admitiram, eles pediram desculpa. Nas investigações internacionais, como você muito bem lembrou, nos Estados Unidos e na Suíça, os processos ainda estão indo para frente. Tudo indica que, na verdade, as decisões serão exatamente o contrário. Nós vimos o que aconteceu. Tanto a Odebrecht quanto a Braskem, vale lembrar, é aquela empresa que está envolvida naqueles problemas enormes, inclusive em Maceió, que está tremendo o solo, né? Um dia vai ter uma tragédia lá e aí vamos falar de novo, né? E eu, inclusive, queria, Renato, se me permitir, trocar duas palavras aqui com o André, porque uma pergunta mesmo, pelo que eu me lembro, porque assim, afinal, até como você estava falando, né, de Palocci, por exemplo, perdemos até a conta, né, de quantas pessoas envolvidas, em qual fase chegou cada um, etc. Porque, se não erro, assim, toda a fundamentação da decisão de Toffoli seria sobre a suspeição de Moro, porque seria suspeito, porque teria combinado e trocado mensagens com outros juízes, com o PM, etc. e tal, e aí não teria o devido processo legal, etc. Mas todas essas informações deste dessa suposta combinação dos processos, etc., não foram as informações, por acaso, que chegaram, que vieram à tona com a Vaza Jato, e a Vaza Jato, essas, se for, e essas mensagens, que se não eram, foram publicadas pelo Greenwald, quando estava aqui no Brasil, não chegaram, não foram essas provas, né, dessas eventuais combinações, conversas, etc. Não foram eventualmente pegas pelos hackers de forma ilegal, indevida. Então, essas provas poderiam ser utilizadas para comprovar a suspeição de Moro ou não? É disso que estamos falando, só para nos lembrar aqui. Não sei se André se lembra do caso, se conseguir nos ajudar com isso, seria interessante. Passa a palavra para o André, então. Sim, pois é. É bem lembrado, Jean Turco. Você sabe que, inclusive, teve um episódio, justamente nesse contexto, em que o próprio ministro Barroso enfrentou o ministro Lewandowski, enfim, não é a palavra, mas, de alguma forma, debateu com o ministro Lewandowski justamente sobre isso. Porque existe uma teoria no direito que é muito clara a respeito de
prova ilícita contamina, obtida de forma ilícita, né? E, obviamente, um hacker, quando obtém aquelas provas, ou aquelas mensagens, elas não poderiam ser utilizadas, então, como provas, justamente porque a fonte é ilícita. E a fonte sendo ilícita, tudo que decorre daquela fonte ilícita torna também ilícito o restante. O próprio julgamento, as próprias decisões. E houve ali um debate entre o ministro Barroso, justamente nesse sentido. Barroso dizendo para o Lewandowski que estava fomentando a possibilidade da utilização, e no fundo, depois essas mensagens foram utilizadas, o Barroso dizia, curiosamente, vocês que são garantistas deveriam garantir a possibilidade de que essas provas não fossem utilizadas, porque é uma linha garantista você não permitir que uma prova ilícita valha como julgamento, porque senão você estimula a obtenção ilícita para a formação de uma prova. Você estimula um estado paralelo, você estimula que se trabalhe na surdina dos bastidores. Você não pode nem comprovar, né? Não pode nem comprovar. Você, oficialmente, você não tem meios adequados ou perícias reais ou, enfim, lícitas para lidar com aquilo se você não sabe nem exatamente como é que aquilo foi obtido, ou em que contexto, ou de que forma, ou por quem exatamente, se algum tipo de estímulo aqui ou ali. Então, é muito ruim quando se parte de uma prova ilícita, porque você não tem um cenário claro, não há um holofote jogado sobre aquele fato. Então, bem lembrou, Jean Turco, ainda tem esse ponto, que nós temos toda essa fundamentação acessória do STF ter se baseado ainda em uma questão bastante polêmica, que é essas provas terem sido de suspeição terem sido obtidas de forma ilícita.